Então, aqui nós temos 5 partes principais do intestino, de camadas que são importantes porque a gente vai discutir, que é o lume intestinal, o lume aquoso intestinal, a camada aquosa em repouso, a parede celular intestinal e a borda em escova. No lume intestinal, a gente vai ter a emulsão dos lipídios provenientes da digestão pelos sais biliares. Esses produtos da digestão são os ácidos graxos livres e os monoglicerídeos. Quando se alcança uma certa concentração dos sais biliares no lume intestinal, a gente vai ter a complexação desses ácidos graxos livres e monoglicerídeos com sais biliares, formando as micelas. As micelas, elas servem para facilitar o transporte desses lipídios através da parte aquosa do lume intestinal, e os lipídios também são solubilizados no interior dessas micelas. A gente tem a camada aquosa em repouso, que tem em sua superfície uma placa levemente ácida que faz a divisão entre a parede celular intestinal e o lume intestinal. Quando as micelas chegarem nessa camada aquosa em repouso, elas vão se desligar dos lipídios e retornar para o lume intestinal para um próximo transporte. E os lipídios, através dessa camada aquosa em repouso, eles vão migrar para a parte da membrana da borda em escova que for mais lipossolúvel. Uma vez que os lipídios estiverem dentro da parede celular intestinal, ou seja, dentro do enterócito, eles vão ser resterificados para formar novamente triacilglicerol. Esse processo de resterificação é basicamente a junção do ácido graxo mais um glicerol, que forma um triacilglicerol. Após a conversão desses ácidos graxos livres em triacilglicerol, ele vai ser aglomerado junto com algumas outras formas de lipídio, formando o quilomicron. O quilomicron, ele vai ser liberado no sistema linfático, sendo transportado aí por uma apolipoproteína. Então, agora falando sobre o processo de absorção intestinal dos carboidratos. Os produtos finais da digestão são os monossacarídeos frutose, glicose e galactose, que são os monossacarídeos que a gente realmente consegue absorver no intestino, na borda em escova. Aqui a gente tem, dentro desse quadrado, a representação do enterócito, Então, aqui a gente tem a divisão do lume intestinal, o interior do enterócito e a circulação portal. Aqui a gente vai ter diferentes transportadores para cada monossacarídeo. No caso, a frutose, ela é absorvida, aí do lume intestinal para o interior do enterócito através do GLUT5. A frutose, ela tem um processo de transporte passivo, uma difusão aí facilitada. E a glicose e a galactose, elas utilizam um transportador que é codependente de sódio, que é o SGLT1. E o transporte pelo SGLT1, ele é um transporte ativo, então tem gasto energético. Dentro do enterócito, uma vez que a frutose, a glicose e a galactose já estão aí dentro do enterócito, eles vão passar para a circulação portal pela membrana basolateral através do mesmo transportador que é o GLUT2. E eles conseguem sair aí, livres na circulação portal, sem a necessidade de um transportador. Então, agora falando do processo absortivo de proteína, o produto final da digestão das proteínas são os dipeptídeos, os tripeptídeos e os aminoácidos. Aqui a gente tem o enterócito e a gente vai ter diferenças, algumas aí na absorção desses produtos finais da digestão. Os di e tripeptídeos, eles dependem de um processo absortivo através de um transportador, mas por um gradiente eletroquímico de prótons H+, sendo esse um transporte ativo. Então, os di e tripeptídeos entram no enterócito através desse transporte ativo eletroquímico por prótons H+, e uma vez dentro do enterócito, eles vão sofrer as ações das enzimas peptidases, que vão transformar esses di e tripeptídeos em aminoácidos. Os aminoácidos, por sua vez, eles já usam um transportador semelhante ao da glicose, que é um SGLT,
que também é um transporte ativo, mas é um transportador codependente de sódio. E os aminoácidos, então, já entram na forma de aminoácidos, se juntando com os aminoácidos que foram formados aí da quebra do di e tripeptídeos. Esses aminoácidos, então, eles vão passar aí pela membrana basolateral e cair direto na corrente sanguínea, formando o pool de aminoácidos que a gente tem no sangue.